Olá, feliz sábado! Vamos continuar hoje com a leitura do nosso livro Mães que Mudaram o Mundo. Hoje eu vou trazer uma história maravilhosa para vocês. A história de Rose Kennedy, a mãe do presidente John Kennedy. Muito bem. E alguns historiadores a tratam como uma mulher austera, distante e fria. Porém, ela era uma mãe muito presente e orava muito. Então, pelas horas que ela passava orando pelos seus filhos, pelo seu casamento, então eles achavam que ela era um pouco distante, mas ela estava sempre preocupada e interessada na educação dos filhos. Ela dizia que era uma obra de amor e não só uma obrigação cuidar dos filhos, mas ela sabia que era um desafio, né, cuidar dos filhos e que exigia o melhor dela e o melhor que ela pudesse oferecer. E ela tinha uma ficha de cada filho e os filhos dela, John, Robert e Edward, eles se engajaram logo cedo na política e a mãe era muito ambiciosa também e fazia de tudo pelos filhos. E ficava com eles, ajudando a preparar os discursos. E os filhos, ainda adolescentes, eles acompanhavam o pai, que também era político, nas suas atividades. Aos 16 anos, Rose, a mãe de John Kennedy, quando concluiu o ensino médio, ela queria estudar mais, queria fazer uma faculdade, entrar para a política, mas os seus pais a colocaram junto com a sua irmã num colégio interno, porque naquela época as mulheres tinham que se focar mais em casar e ter filhos. Então colocaram numa escola para ela aprender melhor como criar os filhos e como ser uma boa esposa. John Kennedy relata que eles falavam muito sobre o pai, mas o pai estava sempre muito ocupado e a mãe quem estava sempre por perto. E ele diz também que a mãe colocou nele a vontade de estudar e o interesse por história. E Rose estava sempre acompanhando o seu filho nas campanhas políticas. E ela diz que antes das mulheres votarem, ela já fazia discursos. E ela viveu mais de 90 anos e sempre amou a política. A sua fé era o leme que guiava o barco. Na manhã do primeiro dia que o seu filho John foi eleito presidente, ela foi numa igreja em Georgetown e ali encontrou seu filho John orando. E ela ficou muito feliz de ver o filho iniciando o seu mandato com uma oração. E ela não foi vista nem pelo filho. Mais tarde ela diz, né, que foi orar também pelo filho e encontrou com ele, mas ela saiu antes de ele levantar da oração. Ele não sabia que ela estava ali orando também. Ela teve momentos de muita dor, né, quando mataram o seu filho e o seu esposo estava doente na época. Então ela pediu para desligarem todos os aparelhos de TV para que não colocassem a notícia que o seu filho tinha morrido para o esposo não ficar sabendo à noite. Então ele só soube no outro dia. Ela morreu aos 104 anos, né? E ela era uma mulher muito cristã. E os seus dois filhos, o John e o Robert, foram assassinados. Então, o que sustentou, a que ela diz depois, nos momentos mais tristes, foi a sua fé em Deus. E a força do seu caráter combinava doçura e ternura e um aço muito duro que ela tinha, que era a fé. E a influência dessa mãe, né, marcou a virada do século XX e moldou a vida dos filhos, mesmo em face de tantos problemas, em face da política, e ela aprimorou o caráter dos seus filhos. Então fica aqui mais uma vez um apelo, né, para nós mães,
para a gente influenciar de modo positivo os nossos filhos, né? Fiquem com Deus e até amanhã.